Muitas empresas gastam centenas de milhões de dólares com suas marcas e logotipos, mas algum deles vão deixar você meio assustado. Seriam os significados ocultos por trás desses logotipos sinais de uma maldade diabólica das empresas? Ou apenas coincidências infelizes? Veja agora algumas conspirações sobre logotipos famosos pelo mundo. Número 10. Círculo do Inferno da Lucent Technologies. A Lucent Technologies foi uma empresa americana de telecomunicações, fundada em Nova Jersey em 1996 e posteriormente incorporada ao conglomerado multinacional Nokia. Apesar de seu desaparecimento do mercado, o significado por trás de seu logotipo circular vermelho ainda está repleto de mistérios. Os membros da empresa afirmaram que se tratava de um símbolo zen budista, chamado Enzo, que significa verdade eterna, o qual foi modificado pelos designers para torná-lo mais aceitável para o mercado dos anos 90. Outra fonte disse que era representativa do antigo símbolo pagão Ouroboros, uma cobra com o rabo na boca, formando um círculo perfeito. No entanto, muitos afirmam que o logotipo tem uma história muito mais sombria. Taxi Mars, do Spaceport 666, afirmava que a mancha circular, na verdade, representava as chamas do inferno. Ele dizia isso com base no fato de que o sistema operacional da Lucent Technologies, em 96, se chamava Inferno. Esse nome, combinado com a imagem do círculo flamejante, lembra a primeira parte da Divina Comédia de Dante Alighieri, que narra uma viagem ao céu a partir do inferno, o qual é composto por círculos. Cada um é reservado para diferentes punições, de diferentes pecados, e é uma das representações do inferno mais famosas. Número 9. Nações Unidas e a maçonaria. Existem muitas teorias da conspiração envolvendo grandes órgãos supranacionais, como as Nações Unidas. Ainda mais teorias da conspiração envolvem a maçonaria, e existe uma que relaciona a ONU a ela. Os maçons são uma antiga sociedade com célebres membros, como até George Washington, e continua sendo bastante secreta sobre suas cerimônias. Para os maçons, o número 33 representa os 33 níveis de hierarquia em sua organização. O 33º grau é o último e mais importante da maçonaria, sendo reservado apenas para quem é suficientemente influente para exercer o poder no cenário mundial. Algumas pessoas acreditam que a bandeira da ONU, com seu globo dividido em 33 seções, seja um sinal flagrante de que ela é, na verdade, um ramo da maçonaria que exerce um domínio mundial. Número 8. Chicago Bulls e a profecia distópica. Para algumas pessoas, o esporte é como uma religião. O estádio é sua igreja, e as pessoas vão até lá para cantar hinos e vestir os logotipos de seus times como se fossem símbolos religiosos. Torcedores do time de basquete Chicago Bulls, porém, podem estar usando e venerando algo a mais. Esse time da NBA foi fundado em 1966, e seu famoso logotipo representa um búfalo, sempre. Mas, apenas recentemente, as pessoas começaram a ver algo macabro no desenho. Se a cabeça do touro for virada de cabeça para baixo, o que vemos é um robô lendo um livro sentado em um banco. Alguns teóricos ainda dizem que não se trata de um livro qualquer, mas sim a Bíblia Sagrada. Número 7. Disney Diabólica. Ainda mais famoso do que o logo da Coca-Cola ou outras marcas globalmente famosas, a assinatura de Walt Disney é conhecida por praticamente o mundo inteiro. A maioria das pessoas acredita que essa tenha sido mesmo a assinatura do ilustrador, quando na verdade foi apenas um design criado por sua equipe corporativa. E ele nunca escondeu isso das pessoas. Mas Walt Disney não iria gostar de saber o que algumas pessoas dizem hoje na internet sobre o logo de sua empresa. Conspiracionistas dizem que se pegamos o W, o ponto acima do I e as voltinhas no final do Y, podemos ver o número 666, o famoso número da besta, mencionado no livro do Apocalipse na Bíblia. A citação original vem de Apocalipse 13:18, e de acordo com as últimas traduções da Bíblia diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem, e seu número é 666. Algo bastante assustador, principalmente se considerarmos que a Disney tem uma frota enorme de navios, tendo uma das maiores marinhas do mundo. Espero que o diabo não esteja nos detalhes dessa forma. Número 6. Procter & Gamble e a Lua Satânica. Quem já viu nosso vídeo sobre as teorias da conspiração relativas às notas de dólar vai ficar impressionado com a próxima imagem. Procter & Gamble é uma gigante multinacional de bens de consumo fundada em 1837, mas o logotipo usado por eles entre 1851 e 1985 causou muita controvérsia. O tal logo mostrava um homem na lua com 13 estrelas pairando sobre a cabeça, e um cabelo bastante curioso e estilizado.
Ninguém parecia ter um problema com o desenho até a década de 1980, quando algumas pessoas começaram a alegar que se tratava, na verdade, de uma referência ao livro do Apocalipse da Bíblia. Nele, mais especificamente no capítulo 12, versículo 1, temos escrito: "E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça." O fato de a lua Procter & Gamble ter 13 estrelas em vez de 12, mais o fato de o cabelo do homem parecer se transformar em chifres de carneiro, uma imagem familiar de Satanás na tradição cristã, levou as pessoas a afirmarem que a empresa tinha vínculos com a igreja satânica. Isso fez com que a empresa descontinuasse a utilização desse logo em meados dos anos 80, mas não conseguiu impedir que esses rumores seguissem existindo até hoje. Número 5. Alfa Romeo, comedora de criancinhas. A fabricante italiana de carro Alfa Romeo é muito renomada na indústria automotiva e por esse motivo possui um dos logos mais conhecidos do mercado. No entanto, se você olhar atentamente para ele, vai poder ver os braços agitados de uma criança sendo comidas por uma enorme cobra. Essa é a imagem heráldica, conhecida como Bicione, e há séculos é parte do folclore popular. Originalmente o desenho era o emblema da casa de Visconti, no século antes depois de Cristo. E também tem relações com a capital italiana, Milão, pois a família Visconti ganhou o controle da cidade em 1277. A família morreu no século XV, mas Bicione continuou a ser usado por algumas das famílias mais influentes da Europa, incluindo a Casa de Sforza. Foi adotado pela empresa milanesa Alfa Romeo no início do século XX, a fim de representar os laços da empresa com a capital italiana, colocando a cobra assassina ao lado da Cruz Vermelha de Madrid. Apesar de ser um símbolo europeu antigo, a logo lembra a horrenda imagem de Francisco Goya, retratando o deus pagão Saturno, devorando seus próprios filhos em um sangrento massacre. Número 4. Blasfêmias da Coca-Cola. Qualquer referência negativa ao profeta islâmico Maomé é um crime ainda passível de morte em alguns países do mundo, e muita gente acusa a Coca-Cola desse crime, depois que uma mensagem oculta foi descoberta em seu logotipo. A icônica letra cursiva da Coca-Cola é uma das imagens mais reconhecidas em todo o mundo, mas nem sempre tem o mesmo significado em todas as perspectivas. Por exemplo, quando visto no espelho por alguém que sabe ler textos em árabe, surge um termo super ofensivo. As curvas e linhas se fundem no termo No Mohammed, No Mecca, não apenas referindo-se ao profeta sagrado do Islã, como também ao local sagrado daquela religião. As rezas e rituais muçulmanas devem sempre ser feitas olhando em direção à mesquita sagrada de Meca, conhecida como Kaaba, e todos os muçulmanos que têm o mínimo de condições físicas e financeiras devem fazer a peregrinação ao local pelo menos uma vez na vida. Internacional ou não, o logo da Coca-Cola ofende qualquer muçulmano. Número 3. Marketing diabólico da Apple. A imagem de uma maçã com uma mordida da Apple é um dos logotipos mais famosos de todo o mundo hoje em dia, e existe muita especulação sobre o que ele pode significar. Uma das teorias diz que faz referência à maçã que teria caído na cabeça de Isaac Newton, desencadeando sua descoberta mais importante, a teoria da gravidade. De fato, a imagem original que a Apple havia projetado em 1976 realmente apresentava Isaac Newton, cercada pelo texto Newton, uma mente para sempre viajando por estranhos mares do pensamento, sozinho. Outra teoria que foi adotada sobre a maçã mordida é que ela se refere ao decodificador de códigos Enigma e ao gênio perseguido da computação, Alan Turing. Alan Turing era o chefe da equipe altamente secreta de codificadores da British Intelligence. No entanto, depois que ele salvou centenas de milhares de vidas ao quebrar o supostamente inquebrável código nazista, o governo britânico submeteu Alan a procedimentos de tortura na esperança de curar sua homossexualidade. Turing acabou morrendo ao morder uma maçã com cianeto. No entanto, existe outra teoria sobre o logotipo da Apple apresentada por Taxi Mars. Mars acredita que a maçã representa a mesma maçã que Eva foi tentada pelo diabo a tirar a árvore do conhecimento no Jardim do Éden. Se for esse o caso, essa imagem representaria não apenas um presente de Satanás, mas também a perda de inocência e a morte de toda a raça humana. Mars enfatiza seu argumento ao chamar a atenção de seus leitores para o fato de que o primeiro computador rudimentar dos fundadores da Apple, Steve Jobs e Steven Wozniak, foi vendido por $666,66. Número 2. Starbucks e Baphomet. Como se não bastasse que a Starbucks exibisse os navios da Odisseia de Homero, alguns blogs na internet afirmam que a gigante multinacional de café também mostra descaradamente sua conexão com o diabo.
De acordo com o blog RevealingTheTruth.com, tudo se resume à mesma história contada pelo lendário Robert Johnson, do Blues Man. No decorrer da história, Robert Johnson desceu à encruzilhada para vender sua alma ao diabo em troca do talento que faria dele uma lenda. Reveal the Truth afirma que os fundadores da Starbucks fizeram a mesma coisa, e mostram isso claramente no seu logotipo. Segundo o portal, o logotipo da Starbucks representa a infame Ordem de Baphomet. Baphomet é o nome de um demônio com cabeça de bode que representa o próprio diabo. Alguns outros blogs vão ainda mais longe. Afirmam que o logotipo contém nada menos do que 6 círculos, um número sinistro para os mais crentes. Além disso, o nome Starbucks em si, dizem eles, é uma palavra composta por star, representando a astrologia oculta, e bucks, que representa a ganância do diabo. Número 1. 666 no logo do Monster. Letras e números foram usados ao longo dos anos para comunicar ideias complexas. Grandes figuras no passado, como Júlio César, eram conhecidas por substituir letras por números, a fim de codificar mensagens secretas. No entanto, existe um sistema de códigos conhecido como gematria hebraica, que as pessoas acreditam ter encontrado mostrando um código secreto dos Illuminati em uma marca de energético bastante famosa. A gematria hebraica tem sido frequentemente usada para dar um significado mais profundo a letras e palavras relativamente normais. Por exemplo, considere a letra hebraica V, ou Vav. Essa letra é semelhante a um 7 invertido, mas, de acordo com a gematria, na verdade é equiparada ao número 6. Segundo algumas pessoas, quando 3 V são colocados juntos, eles assumem uma estranha semelhança com o logo da popular bebida energética Monster. Alguns teóricos da conspiração ainda vão mais longe e acreditam que não existe nenhuma coincidência nisso, pois o logo representaria justamente o 666, ou número da besta, também conhecido como número do anticristo. E você? O que acha dessas teorias da conspiração sobre esses logos? Será que realmente representam evidências de uma presença diabólica nessas empresas? Ou seriam meras coincidências? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!